No Evangelho de hoje, Jesus nos dá uma perfeita definição do que é ser cristão. Quando ele diz no final do Evangelho: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O essencial do ser cristão é justamente este amor. Não qualquer amor, o amor de Cristo. A essência de ser cristão é justamente viver o amor de Cristo. Ou em outras palavras, como afirmou também de maneira muito bonita nosso Bento XVI, quando diz: o cristão é uma pessoa conquistada pelo amor de Cristo e movida por este amor. Uma pessoa conquistada pelo amor de Cristo e movida por este amor. Ao mesmo tempo que é uma perfeita definição que Jesus nos dá do que é ser cristão, é também um desafio constante, é também uma provocação, é também uma interpelação a cada um de nós de como nós estamos vivendo a nossa vocação cristã. De como realmente nós, como discípulos de Jesus, realmente estamos sendo reconhecidos no mundo como discípulos de Jesus pelo amor que nós temos, pelo amor que testemunhamos, pelo amor que buscamos de viver ou não. Ao mesmo tempo que ele define, é também algo que a gente deve se deixar perguntar, se deixar questionar, se avaliar, ser provocado como discípulo de Jesus. Me reconhecem como? Pelo amor que eu busco de viver ou não? E este amor que nos define, o amor de Cristo, este amor que constitui a nossa identidade como cristãos, como disse, não é qualquer amor, mas o amor de Cristo. Por isso no Evangelho ele vai dizer: como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros, como eu vos amei. O nosso amor deve ser como que um sacramento do amor de Cristo. Eu digo sacramento porque muda a forma, muda a maneira, mas o conteúdo, a essência mesmo, o Cristo. Muda a forma em que sentido? Aqueles que abraçam a vocação matrimonial vão expressar o amor de Cristo diferente daqueles que abraçam a vida religiosa consagrada. Aqueles que abraçam o seu engajamento como leiga na igreja vão demonstrar o seu amor a Cristo de maneira diferente, como aqueles que abraçam a vida sacerdotal. Muda a forma, o conteúdo é o mesmo, a maneira de expressar ou a fórmula de expressar o Cristo vai mudar, mas o conteúdo não muda, é o Cristo. Por isso então, digo como um sacramento, a nossa maneira de amar deve ser como um sacramento do amor de Cristo, porque vai mudar as fórmulas, vai mudar a maneira, vai mudar as expressões, mas volto a repetir, o conteúdo é o Cristo, o amor de Cristo. Mas em que consiste amar como Cristo? Em que consiste justamente fazermos então da nossa vida a expressão, o sacramento do amor de Cristo, nas vocações, na missão, naquilo que nós abraçamos, mas em essência, em conteúdo que não muda? Em que consiste? Primeiro, acreditar no amor do Pai. Para amar, para dar amor, é preciso saber ser amado. E Jesus sabia-se que era muito amado pelo Pai. Como no Evangelho de ontem, nós escutamos no mesmo Evangelho de João, capítulo 15, ele diz assim para os discípulos: como o Pai me ama, eu também vos amo.
Jesus passou toda a sua vida confiando no amor do Pai. Jesus sabia que era um filho muito amado do Pai, como nós vamos escutar a voz de Deus Pai no momento da transfiguração, no momento do batismo, o Pai dizendo para Jesus: este é o meu filho muito amado, este é o meu filho ao qual eu coloco todo o meu bem-querer, este é o meu filho ao qual eu me comprazo, eu amo, é o meu filho. Então Jesus não tinha dúvida de que era amado, e este amor ele fazia como o centro da sua vida, este amor ele fazia como o fundamento da sua vida e de toda a sua missão, de toda a sua atividade. Ele se confiava ao amor do Pai, e não tinha dúvida de que era amado pelo Pai. Repito, em todos os momentos, em todas as situações, até nas situações mais difíceis, como foi o momento da cruz, não duvidava do amor do Pai. Da mesma maneira, nós, para expressarmos este amor, para amar como Jesus ama, precisamos então confiar que somos amados, experimentar, saber, acreditar que somos também filhos e filhas amados por Deus. Em Jesus, Deus Pai nos deu essa prova. O mesmo São João, lá na sua primeira carta, 1 João, capítulo 3, vai dizer: vede que grande prova de amor Deus nos ter como seus filhos e filhas. A grande prova de amor que recebemos de Deus, de sermos filhos e filhas, e nós o somos, vai dizer São João. Então em Jesus, Deus Pai também nos deu essa prova de amor. Em Jesus, Deus Pai também nos ama como filhos e filhas. E saber que somos amados é importantíssimo, é fundamental para que possamos amar, para que possamos dar amor, como Jesus. Saber que somos amados, confiar no amor que Deus tem por nós como filhos e filhas, é buscar então de trazer para o nosso dia a dia, para a banalidade dos nossos pensamentos, do nosso falar, do nosso sentir, das nossas ações diárias, que Deus me ama. É pensar nisso, é falar sobre isso, é sentir isso, é vivenciar isso diariamente. Deus me ama, sou amado por Ele. Porque, gosto de dizer sempre, às vezes nós pensamos muito no amor que nós devemos a Deus, no amor que nós devemos ter a Deus. É claro que nós devemos amar a Deus, é claro que nós devemos pensar também no amor a Deus, mas antes de tudo nós devemos pensar no amor que Ele tem por mim, para comigo. Porque é nisso que consiste o amor. São João novamente, nisso consiste o amor. Não fomos nós que amamos Deus por primeiro, mas Ele que nos amou por primeiro. Ele que nos amou por primeiro. Então eu devo pensar sobretudo no amor que Ele tem por mim, considerar, pensar, avaliar, interiorizar, deixar isso adentrar cada vez mais, repito, dentro do meu dia a dia. Sou amado por Deus, porque é este mesmo amor que eu penso, que eu acolho, que eu acredito, que eu busco de conhecer, que eu busco de experimentar, é que me vai fazer também amar Ele e amar os outros. Então, a primeira atitude para amar como Jesus nos ama, acreditar, confiar no amor de Deus nosso Pai. A segunda atitude para amar como Jesus nos ama, expressar este amor em nossas vidas, através de nossas vidas, é o amor que sempre preocupa o bem do outro, em favor do outro. Jesus foi sempre a sua vida em prol, em favor do bem do outro. Amar é querer verdadeiramente o bem do outro. Os apóstolos vão testemunhar aquele que passou fazendo o bem. Lá em Atos dos Apóstolos, Pedro vai lembrar, Jesus passou fazendo o bem, procurando sempre o bem do outro. Isso significa então que amar significa sair, romper com o nosso egoísmo. É criar espaço, é sair do nosso eu, da centralidade do nosso eu, para criar espaço para o outro e favorecer o outro.
preocupar-se com o bem do outro, buscar de realizar o bem do outro. Isso significa então transcender. O amor é transcendência, transcender, sair de mim mesmo e sair, é claro, de mim mesmo em direção a Deus e em direção ao outro. Se eu não consigo sair de mim mesmo, romper com o meu egoísmo, pensando no bem do outro e para o bem do outro, não tem como amar. Amar é superar a si mesmo, em favor sempre do outro. E este bem que eu busco para o outro, de realizar para o outro, que eu em favor do outro, é um bem que resgata, é um bem que salva. Porque amar como Jesus, nós devemos também compreender, não é só o fazer o bem, claro, já é uma atitude bonita, já é algo valoroso, fazer o bem, tratar bem, preocupar-se com o bem do outro, mas um bem que vem junto com o que eu quero realmente o bem daquela pessoa, e querer realmente o bem daquela pessoa, realizar o bem para aquela pessoa, é querer como Deus nos quer o nosso bem. Como é que Deus deseja o nosso bem? Salvação. O bem que Deus nos quer para cada um de nós é a salvação, é a redenção, é nos resgatar. Então fazer o bem para a pessoa, eu quero que aquela pessoa experimente, que ela reconduza o seu caminho, que ela reoriente a sua vida, que ela experimente a salvação de Deus, que ela experimente a graça de Deus. Esse é o maior bem que nós devemos e podemos desejar e realizar para as pessoas. Eu quero o teu bem. Ou seja, eu quero que tu se encontre em Deus e com Deus. Eu quero que tu encontre na fé. Eu quero que tu experimente esta fé. Eu quero que tu experimente Deus em tua vida. É o maior bem que nós podemos realizar em favor do outro. E Jesus, olhando os evangelhos, quando a gente vai ver na vida de Jesus, todo o bem que Jesus realizou sempre foi para levar as pessoas a experiência de Deus Pai. Curava os doentes, operava milagres para que as pessoas reconhecessem a obra do Pai. Perdoava os pecados para que as pessoas reconhecessem a misericórdia do Pai. Fazia sinais e prodígios para reconhecer que Deus sustenta e está presente em nossa vida. Fazendo sempre o bem para levarem as pessoas ao sumo bem, para levarem as pessoas à experiência da fonte de todo o bem, o Pai, e assim serem resgatadas, e assim serem redimidas por aquele que é puro bem. Então isso é também amar como Jesus, nos preocupar em realizar, em favorecer que as pessoas experimentem o bem por excelência, que é a salvação, que é a redenção, realizada em Cristo, por vontade de Deus nosso Pai. Depois, a terceira coisa, a terceira atitude para amar como Jesus, doação da própria vida. Jesus vai dizer também no Evangelho de João, capítulo 15, não há maior prova de amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Amar sempre é doação de vida. O amor não se contenta em dar algo, mas sim em fazer de si mesmo um dom para o outro. É o amor generoso, é o amor gratuito, é o amor partilhado, é o amor desinteressado que Jesus ama, como Jesus testemunhou, como Jesus continua amando, e é dessa maneira também que nós devemos buscar de amar, como Jesus. Este amor que sabe fazer da sua vida uma doação gratuita, generosa, desinteressada. Não somente dar, mas dar-se. A cada gesto, a cada atitude, a cada palavra, a cada presença, a cada encontro, dar-se. E é amar como Jesus. Portanto, meus irmãos e irmãs, a definição que Jesus nos dá, que nos questiona, que nos provoca do ser cristão, alguns já disseram, e de fato se pode averiguar como algo verdadeiro, como algo que está acontecendo. O grande problema hoje da fé
em nossos dias, um dos grandes problemas da fé hoje em nosso dia, com tantas coisas que nós podemos analisar e avaliar, mas é justamente a distância que se fez entre fé e amor. A distância que se fez entre ser cristão e testemunhar o amor. Há uma série de razões em que levou a fé somente se apoiar em opiniões, em visões, em doutrina, em tradições, em ritos, etc. E o amor ficou secundário. O amor de Cristo ficou secundário. Então o grande desafio nosso hoje também, entre tantos outros, é justamente vincular novamente fé ao amor. Porque o que importa para Jesus com os seus discípulos, não são as nossas opiniões, não são as nossas visões, não são os lados ou tradições. O que importa para Jesus, diante de nós, seus discípulos, é o modo e a medida do nosso amor. E o modo e a medida do nosso amor deve ser como o modo e a medida do amor de Cristo. É isso que Ele deseja em nós, é isso que Ele exige em nós. E com isso, então, as outras coisas virão, as outras coisas se acrescentam, as outras coisas vão se agregar, as outras coisas vão se ordenar, porque o meu amor a Cristo, o meu modo de amar e a medida de amar como Cristo, vai, é claro, fazer com que eu me entregue, vai fazer com que eu conheça, vai fazer com que eu aprenda, vai fazer com que eu conheça mais a minha igreja, vai fazer com que eu participe da tradição da minha igreja de maneira mais viva, porque eu amo, porque eu amo. Então é Ele que deve ser a primazia do amor de Cristo e amar como Cristo, para que tudo seja ordenado neste amor. Então peçamos nessa Eucaristia que Jesus, hoje, que nos deu essa definição do que é ser seu discípulo, do que é ser cristão, nos ajude a cada dia a crescer no amor e a se moldar e a medir-se no amor como Ele nos ama. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.